Você gosta do Neymar? A seleção brasileira de futebol é refém do Neymar? Você gosta do Tite? O que aconteceria com a seleção brasileira de futebol se ela só convocasse jogadores que jogam no Brasil? A Justiça de São Paulo arquivou o processo que apurava a denúncia de estupro contra o jogador Neymar. Você concordou com a decisão? O Neymar e o pai dele entraram em contradição em algum momento? Teve algum ponto nesse caso aí que ficou sem resposta para você? Por que é que você foi dispensado da ESPN Brasil? O que ocorreu? Como é que você recebeu a notícia, esse comunicado? Antes de começar a minha entrevista com o Juca Kfouri, um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Isso é muito importante. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto contigo, hein? Você gosta do queridinho da seleção brasileira? Você gosta do Neymar? Do futebol dele, gosto muito. Dele, como personalidade, não há por que gostar. Ele não acrescenta rigorosamente nada. Quando você viu uma declaração importante do Neymar, uma coisa inteligente, o Neymar, na verdade, optou por ser popstar, né? A carreira dele de jogador de futebol parece uma coisa secundária para ele, né? É claro que é compreensível que alguém, na idade dele, se deixe, de alguma maneira, inebriar pelo Grand Monde, mas ele passou de qualquer limite, porque o Cristiano Ronaldo também é um cara que tem todas as características do popstar, mas nem por isso deixa de treinar, deixa de jogar sério, deixa de competir, né? E o Messi nem se fala, porque não é exatamente chegado às coisas mais mundanas. Então, ele, infelizmente, acho que desperdiçou boa parte da carreira dele. De certa maneira, ele repete o Ronaldinho Gaúcho, que também chegou num determinado momento e fez a opção pelo mundo das estrelas e não dos atletas. Só que o Ronaldinho Gaúcho com uma diferença nada desimportante, né? Campeão mundial pela seleção brasileira, número 1 do mundo, né? Faz diferença. O Neymar não chegou a nada disso. A seleção brasileira de futebol é refém do Neymar? Bom, Fá, o Tite é refém do Neymar, por incrível que pareça. O Tite não foi capaz de lidar com o Neymar como o Neymar precisava. O Tite não foi capaz de fazer o papel que, por exemplo, Tele Santana fez com uma porção de grandes jogadores com os quais ele trabalhou. O Tite se deixou dominar pelas vontades do Neymar e do pai do Neymar. E isto fez com que a seleção acabasse criando uma certa dependência do Neymar, que nós vimos agora na Copa América não ser assim tão absoluta, né, como se imaginava. Eu quero muito ver o que será a próxima convivência do Neymar com a seleção diante deste fato. Do grupo saber, nós somos campeões sem você. Claro que ser campeão da Copa América não é exatamente uma Brastemp. Ser campeão da Copa América é jogar aqui no continente americano com seleções que são inferiores à nossa. O nosso problema hoje é enfrentar os europeus, né? Mas, de toda maneira, eu espero que o Tite coloque o Neymar no seu devido lugar. Qual é o devido lugar? É o jogador mais importante da seleção, o que não significa que todas as bolas tenham que passar por ele ou que a seleção tenha que jogar fazendo as vontades do Neymar. Você gosta do Tite na seleção brasileira? Já gostei mais. O Tite, que pegou a seleção brasileira nas eliminatórias, fez um trabalho admirável. Ele conseguiu fazer com que a gente voltasse a ter prazer em ver a seleção. Não era apenas pelos resultados que a seleção obtinha, é pelo futebol que a seleção foi capaz de jogar. Mas, infelizmente, depois das eliminatórias, nós nunca mais vimos nada nem perto daquilo, né? Incluindo a Copa do Mundo, embora o grande jogo que o Brasil tenha feito na Copa do Mundo tenha sido exatamente o jogo que perdeu para a Bélgica. O que aconteceria com a seleção brasileira de futebol se ela só convocasse jogadores que jogam no Brasil? Seria um fracasso absoluto, porque os jogadores que jogam no Brasil não estão no nível daqueles brasileiros que jogam fora do Brasil.
O Brasil hoje, Bonfá, é um exportador de pé de obra. O Brasil hoje tem uma garotada olhando para a Europa, alguns jogadores que vão para a Europa sem que sequer a gente conheça, sem que sequer façam, de fato, carreira no Brasil. Vai direto. Né? Vai direto. E repatria jogadores que não servem mais para o mercado europeu, já no ocaso da carreira. Então, fazer uma seleção só com jogadores daqui teria, digamos, a vantagem do vínculo mais claro com o país, mas tecnicamente não seria uma boa solução. A Justiça de São Paulo arquivou o processo que apurava a denúncia de estupro contra o jogador Neymar. Você concordou com a decisão? Veja, eu acho que esse é um assunto delicadíssimo, né? Porque só sabem o que aconteceu ali os dois, né? A Nájila e o Neymar. A Nájila e o Neymar. Numa sociedade machista como a brasileira, é evidente que ela só tinha que levar desvantagem, não é? Se você somar isso, as contradições, né, as idas e vindas, todas as coisas esquisitas que aconteceram nesse processo, some o iPad, abrem, arrombam o apartamento dela e tal, eu não sei, eu não firmei uma convicção e eu não sei, eu não quero me colocar no lugar de uma delegada de polícia, né, que, enfim, acabou arquivando o inquérito, para fazer um julgamento definitivo, porque seria uma leviandade. O Neymar e o pai dele entraram em contradição em algum momento? Teve algum ponto nesse caso aí que ficou sem resposta para você? Eu acho que, basicamente, eles revelaram, dentro da má gestão da vida do Neymar, exatamente o estar metidos numa confusão que não precisava. Se você olhar para este episódio, que de toda maneira mancha a vida do Neymar, você se pergunta, mas por quê? Precisava? Não é? Essa é a questão. Por que ele se meteu numa fria dessa? Então vamos lá. Como é que um homem de 27 anos, que tem 120 milhões de seguidores e ganha cerca de 400 milhões de reais por ano, pôde confiar numa estranha? Como é que ele se meteu numa dessas? Pois é, então isso dá a medida de como ele é inconsciente, como ele é um cara travado do ponto de vista do amadurecimento, né? E como ele se acha acima do bem e do mal, que nada vai acontecer com ele, né? Ele poderá até dizer, e de fato não aconteceu, né? Estou inocentado. Bom, mas ele foi objeto desse escândalo, né? Que realmente bem para a carreira dele não fez, né? Que fez com que patrocinadores se afastassem, né? Fez com que realmente a vida dele se transformasse num inferno, e tudo que veio a partir daí não tem nada a ver com a vida de um atleta, porque realmente ele não sabe o que fazer da vida dele. Quem que vai ser campeão brasileiro de 2019? Qual que é o seu palpite? Eu tinha absoluta convicção de que seria o Palmeiras. Hoje acho que o Flamengo tem mais chance. Por que você acha isso? Porque o Flamengo tem um time com jogadores mais decisivos que o Palmeiras, está jogando um futebol melhor que o Palmeiras e ainda não deu tudo que pode porque está um time em formação, porque o treinador Jorge Jesus chegou há pouco tempo. O que você acha do VAR? Ajuda ou atrapalha o futebol? O VAR é um instrumento que foi feito para ajudar o futebol, para fazer justiça no futebol, mas tem que ser usado como ele foi criado. O mínimo de interferência, o máximo de benefício. Aqui no Brasil ainda está sendo usado com muita interferência. Ainda não está sendo bem usado. Na Europa já se usa como se deve usar, na Inglaterra então nem se fala. Você não acha que ele está tirando o prazer de gritar gol? Ou a gente grita o gol e não sabe se grita? Pelo excesso de interferência. Qual que é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro até aqui? O melhor é o Jorge Sampaoli do Santos, sem dúvida nenhuma. E o pior? Argel Fuchs, do CSA. Melhor jogador do Brasileirão até aqui? Dudu, do Palmeiras. E o pior? Ah, são tantos, não dá para dizer. Essa foi boa, hein? Aí não era não, é muito grande. Não, muito, não, porque você tem que buscar lá nos... mas é até maldade com os times menores. Tá bom. E o melhor atacante? O Bruno Henrique, do Flamengo.
Melhor goleiro. O melhor goleiro, neste momento, o melhor goleiro é o Cássio do Corinthians. Como é que você avalia o desempenho do Timão no Brasileirão? Agora está me surpreendendo. Eu achei que o Corinthians ia ficar ali entre 19º lugar e pode ser que o Corinthians brigue entre os 4. Qual foi o melhor time do Corinthians de todos os tempos? Eu acho que o time que acabou campeão mundial em 2000. O time que foi bicampeão brasileiro e que acabou campeão mundial em 2000. Quem que jogava nesse time, você lembra? Nossa, mãe. Você lembra todo mundo. Jogava Vampeta, jogava Rincon, jogava Marcelinho, jogava Ricardinho, jogava Dinei, Edu. Nossa, era um baita time. Tinha uma dupla de zagueiros de primeiríssima, era um baita time. Tinha o Dida no gol, era um baita time. E qual foi o melhor jogador do Corinthians de todos os tempos? Rivelino, Roberto Rivelino. Se a gente ampliar a lista, quais são aí os 10 grandes ídolos da história do Timão? Aí... Em ordem de importância, vai. Bom, aí é difícil, né? Você entrar na cabeça da torcida. Os meus, Sócrates, né? Cláudio Cristóvão de Pinho, Rivelino, Luizinho Trujillo, Casagrande, Vladimir, Zé Maria, o Cássio hoje. A gente sempre esquece, porque Dino Sani, que jogou pouco tempo, mas jogou uma barbaridade no Corinthians. Gamarra, foi um zagueiro extraordinário. Ditão. O Basílio, que é o... Eu queria ser o Basílio, né? Você sabe. Eu queria ser o Basílio. E eu digo sempre isso. Não é que se eu não fosse eu queria ser o Basílio. Não. Eu queria ser o Basílio. Eu queria ter feito o gol dos 23 anos, corrido para o alambrado, entendeu? E morrido. Não precisava mais nada. Ali acabou. Chega, basta. That's enough. Qual que é a melhor seleção brasileira de todos os tempos? Então, oficialmente, né, conforme o mundo considera, é a seleção de 70. E faz todo sentido que seja assim considerado. Para mim, é a de 58. Porque é a seleção que teve Mané, Garrincha e Pelé juntos. E uma seleção que tem Mané, Pelé e, além do mais, o Didi, que foi o cara escolhido como o melhor jogador da Copa, é imbatível. Se você pudesse montar sua seleção dos sonhos, como é que seria esse time? Você sabe que isso varia muito de acordo com o meu estado de espírito. Mas, enfim, você quer uma mundial ou só brasileira? Vamos montar as duas? Meu Deus do céu. Isso vai demorar horas. Vamos lá. A defesa minha da seleção brasileira, eu faço uma brincadeira, ela não é exatamente a que eu escalaria, mas que é uma defesa santificada. Gilmar dos Santos Neves, Djalma Santos, Aldair dos Santos, Márcio Santos e Newton Santos. Nossa! Tá? É um time eu lembro, tanto o Gilmar, quanto o Djalma, quanto o Newton, sem dúvida. Tá? Os dois zagueiros, Aldair e Márcio Santos, é pelo que fizeram na Copa de 94 nos Estados Unidos, que foram perfeitos. Tá? Não fosse por isso, eu escalaria, sei lá, o Mauro Ramos de Oliveira, eu escalaria o Luiz Pereira, mas fica Márcio e Aldair. Depois, aí a tendência é você escalar 13, 14 jogadores. Paulo Roberto Falcão, Didi, Rivelino, Garrincha, Tostão e Pelé. Agora veja o Bonfá, como é impossível você fazer essas coisas. Porque estão fora dessa seleção. O Ronaldo Fenômeno. Você entende? O Romário. É verdade. Como é que você escala uma seleção e esses caras não estão? Então, não dá para aumentar, botar mais uns tem dois. Que botar mais gente. Não dá para mudar a regra. Quero botar mais gente aí. É isso. Essa foi boa, hein? E qual que é o melhor jogador do mundo hoje? Messi, Lionel Messi.
E qual que é o melhor jogador do mundo de todos os tempos? Não tem ainda quem chegue perto, quem chegue a um patamar do Rei Pelé. Tem o Rei Pelé, 2 patamares abaixo, você tem o Messi, você tem o Maradona, você tem o Garrincha, você tem uma porção, o Cruyff, você tem uma porção. Mas ainda há 2 patamares do Rei. Qual que é o melhor time de futebol da história? Então, na minha modesta cabeça, porque eu vi de perto, e aí também vi criança e vi adolescente, e você vê futebol de um jeito diferente nessa idade, é o Santos do Pelé. É o Santos de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Tá? Agora, eu aceito a garotada que diz, pô, não, esse Barcelona do Pepe Guardiola, tudo bem, cabe discutir. Cabe discutir. É um Milan dos holandeses, cabe discutir. Mas, para mim, é o Santos, dos final dos anos 50 e começo dos anos 60. Por que é que você foi dispensado da ESPN Brasil? O que ocorreu? Acabou meu contrato. Tão simples como isso. Por que eles não renovaram? Essa é uma pergunta que você deve fazer para eles. Eu posso ensaiar para você 1 milhão de respostas, algumas a meu favor, outras contra mim. Então, eu prefiro não especular. Objetivamente, eu tinha um contrato até dia 29 de agosto. Esse contrato expirou. Está expirando. Eles me comunicaram, de acordo com o que está previsto no contrato, que não estavam interessados em renová-lo. Mas, Juca, saiu um monte de gente junto com você, ao mesmo tempo. Então, digamos que a justificativa oficial da ESPN é uma mudança de aparência, de ares, uma nova busca de fãs do esporte, né? Não sei, podem querer rejuvenescer a imagem da emissora. Eu sei te dizer o seguinte, Bonfá, são coisas, para mim, claras. Eu trabalhei lá durante 15 anos. Eu não tenho nenhuma queixa. E eu não tenho por que me queixar da forma como eu saí. Diferentemente dos 25 anos de Editora Abril, quando eu saí da Editora Abril. Porque ali, sim, houve um motivo que me obrigou a sair. Embora a Abril não quisesse que eu saísse. Eu quis sair. Por quê? Porque não podia mais criticar o Ricardo Teixeira, porque eles estavam querendo fazer parceria com a TV Abril recém-lançada. E o Roberto Tive também pediu para parar de criticar o Ricardo Teixeira. E aí, o Ricardo Teixeira é o meu Collor. A Editora Abril se orgulhava de ter ajudado a derrubar o Collor. Ia se curvar ao Ricardo Teixeira. Aí não dá, né? Entendeu? Eu falei, faz as minhas contas, eu vou embora. Né? E fui. Não cuspo neste prato, porque tudo, o pouco que eu sei, aprendi lá. E me lembro com muita saudade dos 25 anos que passei lá. Né? Como vou me lembrar com saudade do tempo que passei na ESPN? Acabou. E também, eu sou, sem ser fatalista, eu acho que a vida é muito isso. Ela tem ciclos, que tem começo, meio e fim. Né? Eu uma vez saí da Folha, fui para o Lance. Saí da Folha com a sensação de que não tinha terminado meu trabalho na Folha. Escrevi isso na última coluna. Saio com a leve sensação de que não vou tarde para parodiar o Chico Buarque. Aí você voltou. E eu voltei, 5 anos depois. Estou lá, feliz da vida. Mas espera um minutinho. Como é que você recebeu a notícia, esse comunicado? E qual foi a sua reação? Porque essas coisas não são legais de receber. Não, mas eu esperava. Ah, é? Não me surpreendeu. Por quê? Porque, normalmente, 2 meses antes do contrato terminar, me chamavam para renovar o contrato. Dessa vez não chamaram. Quando deu 1º de agosto, nada, eu falei, né? E sabia que as coisas lá estão delicadas, né? A absorção da Fox e não sei o que e tal. Não me surpreendeu. Eu recebi um aviso, você pode vir aqui hoje às 2h30? Eu falei, não posso, estou indo para Brasília. De fato, fui a Brasília para coordenar um ato lá da Mesa Nacional contra a Violência pelos Direitos Humanos, né, com a OAB, a ABI, a Comissão Arns. Né? E aí, nesse dia, anunciaram as demissões do Palomino, do Arnaldo, do Tirone, do João Canalha. Eu falei, bom, estou nesse pacote, estava.
Você já tinha sido demitido alguma vez? Não. Nunca tinha sido demitido. Mas eu insisto, não estou usando figura de linguagem. Eu não fui demitido. O meu contrato acabou. Eu fui dispensado. Mas não, porque da Editora Abril eu saí porque quis, da TV Globo eu saí porque quis também. Saí da TV Globo para relançar Placar. Não estava aguentando mais fazer o Jornal da Globo de madrugada, né? Que era isso. O José Trajano, seu amigo, Sim. que fundou a ESPN Brasil, Brilhantemente. que já foi meu chefe, eu trabalhei 5 anos na ESPN Brasil, tenho orgulho disso. E ele saiu da ESPN Brasil em 2016, ele foi demitido. Disse outro dia que depois desses últimos cortes, a morte do canal chegou. Você concorda com ele? Eu não concordo. Se você quiser, a gente vai lá, liga, põe lá no 570, a ESPN está no ar. Com um bando de jornalistas competentes, talentosos, que estão lá levando o canal adiante. De que maneira levarão? Com mais dificuldade, com menos dificuldade? Não sei, né? Bonfá, eu não sou chegado a demagogias e a cinismos e a hipocrisias. O meu filho continua lá. Como é que eu posso considerar que morreu um canal de televisão que eu tenho um filho trabalhando e bem? Então, não acho isso. E não acho que nenhum de nós seja imprescindível e insubstituível. Também tem isso. A gente tem um pouco essa mania, né? E a gente sabe que as coisas continuam. A gente já viu baques muito maiores e as coisas continuaram, né? Sei lá, esse ano, puxa vida, o que aconteceu já, né, de figuras importantes da imprensa brasileira que morreram, do Otávio Frias Filho ao Clóvis Rossi, e as coisas seguem. As coisas seguem. Você está gostando da minha entrevista com o Juca Kfouri? Não acabou! Como é que está a sua relação com o narrador Galvão Bueno da TV Globo? O que aconteceu entre você, Ayrton Senna e Adriane Galisteu? Em 2017, o comentarista Roger Flores chamou você de covarde e sem vergonha. O que ocorreu? Por que ele disse isso? Você comandou a redação da Playboy 4 anos. Teve alguém que disse não pra você? É verdade que o Pelé já ficou no porta-malas do seu carro? Você também já ficou decepcionado com o rei do futebol? Sem dúvida. Por que o Edson traiu o Pelé? Você já teve problema com a Gaviões da Fiel e a Falange Alviverde? Sim. O que ocorreu? O que aconteceu entre você, o Kaká e a Copa de 2010? 4 de dezembro de 2011. O que ocorreu nesse dia?